Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra e sou sócia proprietária da Mafra Gestão, que cuida da gestão aqui do Trio Ribeirão. E hoje nós estamos para mais um episódio do TrioCast. Então, se você não comentou, se você não compartilhou, vai lá no YouTube, comenta, compartilha. E hoje a gente tem um assunto relacionado ao bem-estar. Imagina só você ter dicas valiosas em menos de 30 minutos. Pois é, hoje eu tô com a Melina Vegas aqui, ela vai contar detalhes sobre a história de trabalho dela de vida e vai dar dicas valiosas para você para esse finalzinho de ano, combinado? Melina, obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade de horário, seja Muito bem-vinda. obrigada, eu que agradeço ao convite, estou muito feliz em estar aqui. E olha, já tô sabendo que você tem uma larga história aí, né, de vida, então fica à vontade, pode contar tudo pra gente. Vou começar então da minha vinda para Ribeirão. Eu sou mineira Que e, tentação, hein? e gosto de ser mineira, gosto de manter o sotaque, como muitos aí poderão observar. Gosto da minha origem, né? E eu fiz faculdade em Lavras, no sul de Minas. Foi onde eu conheci meu marido, que é daqui de Ribeirão, por isso vim para cá, né? E eu me formei muito nova, com 21 anos, e a gente tem várias ilusões, eu ainda tenho, né, de profissão, de crescer profissionalmente. E eu via Ribeirão como assim, um futuro brilhante na questão de estudos, né, de crescer na área acadêmica. E aí eu consegui um estágio, eu arrumei meu primeiro emprego na área de estética aqui, trabalhei numa clínica muito grande, muito boa, onde me deu um grande know-how, mas também consegui paralelamente a isso, um estágio no HC. E quando eu entrei lá, Márcia, foi muito interessante, porque assim, ninguém nunca falou assim: "Ó, é fácil", muito pelo contrário, eu só ouvi assim: "Se você, está vindo aqui fazer estágio para conseguir a pós-graduação, você está no lugar errado". E eu pensava: "Gente, eu tenho que começar por algum lugar", né. E essas palavras, elas nunca me impactaram negativamente. E, Já te eu deixou tenho me preparada. deixou preparada. E eu sempre entrego um trabalho bem legal, assim, eu tenho esse comprometimento com o paciente de fazer por ele o que eu gostaria que fizesse por mim. Então, um dos professores da USP, da cirurgia, que era a área que eu estava estagiando, viu eu atendendo o paciente e me perguntou se eu tinha interesse em pós-graduação. E eu falei: "Eu estou aqui para isso". Então eu fui convidada. Olha que privilégio. Então, eu também tenho uma fé muito grande que eu tenho que falar, eu acho que Deus cuida de todos os detalhes da minha vida, e eu fui cuidada desde então até hoje. Olha só, então eu vou só fazer uma pausa aqui que eu acho muito importante reforçar, que às vezes a gente carrega alguns traumas e aí a gente culpa esses traumas, né? Olha, alguém me falou que não podia, alguém não me apoiou, vim de uma família muito humilde, vim de outro estado, né? Tem vários preconceitos e situações negativas que colocam mesmo na nossa vida, né? Mas você usou isso de uma forma muito positiva e eu gostaria de reforçar, Melina, porque isso acontece com todo mundo, né? Esses traumas acontecem e o problema é o que fazer com esse trauma, né? Se você encarar que foi decretado que não era possível, você já ia talvez fazer as atividades de uma forma mais apreensiva, com medo, não ia se entregar de corpo e alma como você fez, né? E você fez com tanto amor, com tanta entrega, que você não precisou nem pedir, veio simplesmente o convite, né? Então, para quem está nos assistindo, entender que mesmo que o universo, mesmo que a cidade fale várias coisas negativas, você simplesmente tampe os ouvidos para o negativo, né? E vá à busca, faça o seu melhor, que aí a oportunidade, a sorte, ela acontece, né? Isso, porque tem que manter realmente a visão no que você quer, né. Sim. Porque realmente o que você falou, talvez uma outra pessoa poderia falar: "Não, não vou nem fazer esse estágio, não estou sendo remunerada", muito pelo contrário, tem até um investimento em deslocamento e tudo mais. Então o que que eu vou fazer aqui?
Mas quando se tem um objetivo, ele tem que ser, conseguido com foco, né. É isso que eu É, o acredito. percurso ele também precisa ser prazeroso, né, então É. mesmo que não tenha talvez a remuneração, o valor que você gostaria, né, mas é necessário encarar com qualidade, com amor, com zelo. É, porque existem outros ganhos, né, no meio do caminho. Então, nem sempre o ganho é financeiro, né. Até hoje É. eu vivencio isso. Também é claro que quem trabalha tem que ser bem remunerado, acredito nisso, mas, a gente ganha tanto no compartilhar, quando você atende outra pessoa, quando você coloca-se disponível para isso, o ganho ele é além do financeiro, sem dúvida. Concordo, concordo totalmente, porque se a gente ficar só presa ao financeiro, talvez você não ganhe de imediato, né, desse cliente, mas talvez a indicação desse cliente pode te proporcionar um ganho financeiro, dessa rede de networking, né, dessa rede de aprendizado, é muito mais valiosa, né. Uhum. O todo, né, é O todo, importante. o todo. É. Mas eu quero saber detalhes do hoje, né, Uhum. eu já sei que você seguiu esse percurso muito bonito, né, então conta um pouco da sua formação, né, depois que você atingiu esse desejo aí da especialização. Então, aí eu fiz, né, o mestrado, cheguei até a entrar para o doutorado e no meio disso passei num concurso onde eu fui fisioterapeuta da cirurgia bariátrica do HC, trabalhando com obesidade e sempre no paralelo com a estética, né. E aí, quando eu me tornei mãe, eu precisei optar, né, pra o que que eu ia conseguir fazer, porque eu fui mãe do meu primeiro filho em 2014 e engravidei do segundo em seguida, então eu tive 2 bebês. E aí eu Rapidinho, precisei é? rapidinho. Aí eu Parabéns. aí eu precisei, deixar um doutorado no meio do caminho, deixar um emprego no HC e seguir na estética. Foi uma feliz escolha, eu tinha uma parceira também, aqui fora, né, do ambiente acadêmico muito boa, onde eu cresci também muito profissionalmente aqui em Ribeirão, foram as oportunidades, né, que vieram surgindo, e eu sigo colhendo esses frutos também até hoje. Olha, que delícia. Então, quando você virou mãe, você também teve que fazer algumas escolhas, né. Sim, uhum, E eu acho também importante ressaltar, eu costumo dizer que o meu maior, assim, minha mudança radical foi quando eu virei mãe também, né. uhum. Eu tenho uma pequena de 6 e todo mundo fala assim: "Olha, relaxa, quando você virar mãe, você vai saber o que fazer, como fazer", e não é tão simples assim, né. Não. Nasce aquele amor, mas chega um monte de culpa, um monte de obrigações, né, um monte de coisas que às vezes a gente tá no mundo um pouco iludido, né, e a vida real não é tão simples assim. E Uhum, para ser empresária, né, para ser mãe, para ser esposa, filha, tudo isso, exige, etapas, né, caixinhas que a gente precisa administrar muito bem, né. uhum. E aí no seu caso você falou que veio 2 crianças praticamente juntas, e conta pra gente como é que você administrou essas caixinhas? Não, como eu administrei não, como eu administro, né. Até hoje, né? Assim, segurando vários pratos, né. Hoje eles têm 9 e 8 anos, eu acho que é o maior desafio da vida, ainda não achei nenhum maior que esse, Não, então, né? não acredito que há, né, porque as fases vão mudando, mas os desafios novos vão aparecendo. É E verdade que vai aí ficando mais hard ou eu acho não? mais hard, É mais hard. sim. Mas tem também a suavidade, né, Tem então, as coisas boas correlacionadas, né? sim. E aí, quando eu me vi, assim, mãe de dois meninos que eu tenho, eu me senti assim, eu não estou preparada para lidar com o lado emocional disso tudo, para assim, para ser melhor para eles e para ensiná-los também. E aí foi quando eu busquei a minha formação em coaching. Ai, Então olha aí, foi uma foi outra foi uma outra ferramenta. ferramenta que eu sentia que eu precisava disso para lidar com os meus pacientes, agregar mais valor ao meu atendimento, mas também a maternidade me fez enxergar que eu ia criar 2 seres e, assim, será que eu estou preparada completamente? Não que eu ache que algum dia eu estarei preparada completamente, Totalmente. não, e nem busco essa perfeição não, mas Sim. eu quero entregar algo de excelência, né. Então, é uma paciência que eu não tinha, é um jeito de falar,
é um jeito de conduzir as coisas, é o conceito de autorresponsabilidade. Então, tudo isso foi muito bom para eu lidar com essa etapa nova da maternidade. Ah, vou aproveitar que você citou essa situação, que você vivenciou, que também foi muito parecida com a minha, que eu falei que foi hard, né, Hum, o virar mãe. Mas quando alguém cita alguma ferramenta, né, então o coaching, às vezes o pessoal pensa que só envolve o lado emocional, né, e coloca a palavra só, né. Eu digo que o emocional, ele tá no topo do guarda-chuva de qualquer profissão, né. uhum, Então, quando uma pessoa busca essa especialidade, eu também sou coach, né, eu fui capacitada pelo Paulo Vieira, uhum. e nesse processo, ele é importante porque você usa na sua vida pessoal, Sim. na sua vida profissional, na sua vida como filha, né, Uhum, como amiga, porque é uma ferramenta que primeiro traz a responsabilidade para você. Eu uhum. acho que esse é o milagre da estratégia, né. Quando a gente, vive no dia a dia no piloto automático, às vezes a gente esquece que a gente está inserido nesse meio, nós somos responsáveis pelos resultados que a gente está adquirindo, né, Uhum. Melina? E às vezes, talvez é importante passar pelo processo de coaching para entender que a responsabilidade ela é nossa Sim. também, né? Então, Uhum. tudo que está acontecendo ao redor tem a ver com a nossa responsabilidade. Sim. Não importa se é positivo ou se é negativo, o que importa é que você está ali no meio. Uhum. E realmente, quando você vira mãe, aí você fala: Meu Deus do céu, né? Não adianta eu explicar. Ele vai copiar o meu comportamento, então eu Isso, tenho que mudar o meu comportamento, né? isso. É, porque a gente é espelho, né, isso sem dúvida. E olha que coincidência, a gente tem a mesma formação. Olha que Eu delícia! fiz parte da primeira turma de coach aqui de Ribeirão. E Olha, aí da Febracis. E, então, esse espelho, esse exemplo, é um olhar para nós diariamente. todos os Todos dias. os dias, porque você tem que se olhar, perceber e falar assim: "O que que nesse comportamento até das crianças, o que que isso está refletindo o meu comportamento? O que que eu posso melhorar para que seja uma nota". Eu tive uma experiência, vou citar o exemplo, de uma nota ruim do meu filho, que eu fiquei trabalhando, eu recebi a nota, eu ainda estava aqui, e eu fiquei pensando assim: "Gente, o que de mim, o que que eu falhei aqui para ele ter esse resultado?", porque enquanto filho é assim que a gente deve pensar, assim, na minha humilde opinião. Não essa questão da culpa, não é isso, mas será que eu cobrei menos? Será que eu cobrei demais? O que que eu fiz que eu poderia ter feito diferente, né? Que linda a sua É. atitude, parabéns. Obrigada. Eu acredito que se todos os pais, né, e os profissionais em si, porque eu falo que esses dois pratos aí, tanto no pessoal quanto no profissional, se todos os dias a gente olhar para dentro, né, no final do dia e ver o que foi responsabilidade minha, como eu posso ser uma pessoa melhor, eu acho que as pessoas estariam mais engajadas, mais empáticas com o dia a dia e todo mundo pode ganhar junto, né? Sim. Porque é um ganha-ganha mesmo. Eu acho que Uhum. a história do ganha-perde, ela se perdeu no tempo e principalmente ela evidenciou na pandemia, que eu estava Uhum. contando para você que aqui em Ribeirão às vezes a gente tem dificuldade em fazer gravações, em colocar na mídia, né? Porque as pessoas são muito reservadas, né? Uhum. E eu entendo que eu também gosto do meu momento de ser reservado, mas as pessoas hoje estão curiosas para saber a sua opinião, como é que você lida com os conflitos, como é que você lida, com os obstáculos, porque todos os dias, né, tem algum obstáculo que aparece pra É. gente, né. Uhum. E conforme você vai crescendo, parece que ele vai ficando mais Mai hard também, né, mais maior. intenso. Uhum. E aí, quando você veio para cá, né, e você pensou: "Como eu posso contribuir com a sociedade?", né, porque você já estava capacitada tecnicamente, Uhum. você já tinha experiências, né, no ramo, Uhum. e quando você falou assim: "Agora, meninos, vocês estão encaminhados e agora a mamãe vai voltar". Eu nunca parei de trabalhar, Não então eu parou. só parei de trabalhar no Hospital das Clínicas, e o Entendi. consultório eu continuei, muito Ah, pelo não contrário, continuou. eu acho que teve meu segundo filho, eu não cheguei a ficar nem 2 meses em casa, porque eu já tinha tido uma licença maior no meu primeiro.
E, a estética é uma coisa, assim, que eu amo fazer. Então eu não me sinto trabalhando, é Imagino. interessante. Então, às vezes, eu tô cansada fisicamente, lógico, porque meu trabalho é manual, né, então depende da minha mão, do meu toque, mesmo operando aparelhos, depende do Sim, físico. Então sim, eu fico realmente cansada fisicamente, mas eu acabo o dia, feliz, assim, sabe. imagino. Então, eu nunca parei. E eu cheguei aqui porque eu tive uma mudança, a médica que eu trabalhava chegou a falecer por um problema de câncer, e eu precisei arrumar outras parcerias. E foi uma fase da vida que eu optei por ter um consultório meu, mas aqui no Trio eu sou parceira da doutora Tati Rosatelli, que é dermatologista. Então eu Que faço incrível. E também isso. precisa gravar um podcast, você Sim. já pode falar para ela. E aí, eu faço a parte da estética corporal com ela, então a gente tem aparelhos bem legais e visões também, né, do tratamento conjunto, às vezes associar algum injetável com uma técnica de tecnologia de equipamento mesmo, ou uma drenagem linfática. Então meu trabalho hoje principal é esse, e também faço a parte facial. Então, eu trabalho com limpeza de pele, eu trabalho com cuidado de flacidez, eu tenho também um público que vem comigo, tem algumas clientes que estão comigo há 20 anos, desde que eu comecei na estética, e isso Meu é incrível, Deus. assim. Eu sou muito grata, na realidade, por tudo isso, porque é o retorno do que eu faço no meu trabalho, né? Então, assim, se o paciente volta, é sinal que ele gostou e eu tenho esse retorno muito bom, O assim, longo prazo, né, o longo longo prazo prazo. faz toda a diferença, né. Faz. Ah, e é gostoso também, né, porque aí a gente acaba criando vínculos, fazendo até outras trocas, igual eu te falei, né, de ter entrado a formação para isso também, porque são sessões muito longas, né. Ninguém fica comigo menos de 1 hora em sala. Então, não que eu tô falando que eu sou psicóloga, nada disso, mas você acaba ouvindo muito, né. Sim, E esse ouvir, Márcia, me faz crescer bastante. Então, é assim, uma eu troca cresço de é, experiência, né. é. É realmente uma troca de experiência. Então eu gosto muito. E o público que eu atendo, ele é praticamente só mulheres, né. Eu atendo homens, mas é uma minoria. Adolescentes também, mas assim, na sua minoria. A maioria são mulheres com, idades variadas, desde adolescente até senhoras, mas assim, é o público feminino que é um público que eu adoro trabalhar. Eu acho, assim, uma riqueza enorme, né, a gente poder fazer essa troca entre mulheres. Estética nunca cai de moda, né, Não. então todo mundo precisa de É, alguém de estética, né, é. realmente, ainda com capacidade técnica, é até melhor, porque, segue os protocolos corretos, né, Uhum. sabe fazer com que o líquido saia mais rápido do corpo, tem muitas situações como essas, né. Isso, eu posso até hoje também, assim, criar meus próprios protocolos, Ah, né. jura? Então, a técnica de drenagem, eu já fiz vários cursos, hoje eu tenho uma técnica que eu acabei associando vários conhecimentos e criando uma técnica única. A limpeza de pele, muitas pessoas perguntam: "O que que tem de diferente na sua limpeza de pele?", porque eu também recebo pacientes de outros médicos. Então, assim, não é nada, eu uso o mesmo produto que a maioria das pessoas usam. Os equipamentos também são os mesmos, mas a mão é diferente, É. né, porque aí é o meu diferencial, é a minha técnica, né. Então, eu acho que é isso que me faz única, assim, em relação à área de estética. É, e quando se torna única, você sabe que, assim, cria-se o desejo de mais clientes, né. E Uhum. aí, como é que você vai fazer? Então, a gente estava falando sobre não divulgar muito. Eu tenho uma crença que acaba me limitando, que eu falo isso: se eu falar muito, eu não consigo, né, Atender atender. todo mundo, é. E como eu trabalho sozinha, e aí é uma visão mesmo para o futuro, né, de talvez ter um espaço maior. Eu tenho, às vezes, essa ideia, sim, mas por enquanto, eu pretendo seguir do jeitinho que tá. Então eu vou aproveitar que é a minha Aham. área de gestão e vou dar uma dica aqui para vocês, Uhum. e até para você. Eu fiquei um bom tempo, seguindo o padrão de mercado, né, porque eu tenho uma empresa de gestão, no qual a principal atividade é sindicância profissional, e aí a gente tem treinamentos, eu assessoro algumas empresas, né, para
para usar o meu know-how a favor de novos empreendimentos, para que eles possam já praticamente ter valor de mercado pré-estabelecido, né. Uhum. E aí quando eu precisei sair de cena, né, e foi uma situação parecida com a sua, Uhum. Melina, porque, inicialmente todo mundo queria a Márcia, né, e aí até quando você tem clientes que comporta a sua mão mesmo, isso é maravilhoso, é Uhum. muito incrível. Só que a gente tem que pensar mesmo em futuro, né, porque, quando você tem um método, quando você tem uma técnica que pode agregar valor para mercado, é injusto você deixar só com você, entendeu? Uhum. Então, aí é importante sim começar a pensar para o futuro como preparar um backup da Melina. Uhum. Como fazer que outra pessoa, utilize a mesma técnica, o mesmo amor, o mesmo processo que a Melina, né, no mesmo espaço, para que Uhum. você possa acompanhar, né. Uhum. E isso você vai ver que é muito legal, que é uma situação que primeiro começa de você, né. Então, você precisa entender que mais pessoas precisam de você, né, e você não pode ser egoísta de fechar só para você. Isso. Então, eu até quando eu ouvi a palavra egoísta, né, eu falei: "Ai", o meu mentor é o Roberto Chiniachiki, né, eu trabalho com ele Uhum. também trabalhando no MBA dele, e aí quando ele falou egoísta, eu falei: "Ai, não, eu não sou egoísta, olha, eu me dedico muito, muito". Aí ele sabia que eu não ia seguir fielmente, né, que eu queria fazer comigo. Aí ele falou: "Olha, compra um livro do João Kepler e pede um autógrafo lá que você vai conversar um pouquinho com ele, você vai entender". E Uhum. aí eu cheguei na frente do João Kepler num treinamento do Roberto, e ele é mentor de startup, né, de novos negócios. E aí ele olhou para mim e falou assim: "Você já leu o livro?" Eu falei: "Não, acabei de comprar", né. Aí ele falou assim: "Olha, o seu negócio depende só de você", e eu toda orgulhosa, né, que o Roberto já tinha falado: "Ah, eu trabalho manhã, tarde, noite, final de semana. Nossa, minha agenda tá muito apertada, mas graças a Deus tá tudo comigo, né". Uhum. Aí ele falou: "Olha, então mais do que nunca você precisa ler meu livro, chama Smart Money, né, e você precisa ler meu livro e depois que você ler o livro, você promete que você volta a falar comigo, porque hoje você não tem um negócio". Aí sabe quando você leva um balde de água fria? Eu falei: "Ai, meu Deus do céu". E aí eu fui entender, e esse processo eu tô há 3 anos, né, entendi que muitas pessoas precisam do nosso trabalho, né, e quando você, aprende a duplicar a Márcia, né, então hoje, dentro da base interna da Mafra no processo administrativo eu tenho mais 7 pessoas, né, Uhum. e hoje eu fico muito orgulhosa, né, de perceber que eu consegui retransmitir os meus valores, né, os valores da técnica, os valores do carinho, da atenção, e que essas pessoas conseguiram replicar, né, o formato da Márcia, mas com as suas particularidades. E hoje, por exemplo, a gente atende 20 empreendimentos e assessora mais algumas empresas, né. Que legal. Então você fala assim: "Caramba, já saiu da sua mão", né. Uhum. Já saiu com muito orgulho, e porque hoje é a técnica que a gente usa, é o método, né, e hoje realmente eu tenho um negócio, né, então, se às vezes te dá um medo, eu consigo garantir, Melina, que eu já passei por isso, mas vale a Uhum. pena sim soltar mais um pouquinho. Eu tenho estudado meios para isso, né, porque Aham. pode ser através de cursos, o que a gente conversou no Pode, bastidor, até através de um podcast, pode, né, alguma pode. coisa assim. Então eu já estou em contato, né, até com Isso, agências, para buscar uma orientação também para fazer algo legal. Mas isso, assim, é uma ideia que tá pequenininha, mas que isso. nem que Tem que seja começar através do devagarzinho. podcast, ela vai começar assim. Isso. E é bem legal, porque assim, quando, a gente fala com outros empresários, né, o pessoal fala assim: "Não, eu sou eu empresa, Márcia". Eu disse: "Ok, mas o eu empresa não pode viajar tanto, né, o eu empresa, talvez se ficar doente, fica Uhum. sobrecarregada". E aí você carrega uma culpa Uhum. de não atender seu cliente,
ele cobra muito, sabe? Ele cobra muito. Então, hoje eu já tô nesse segundo processo, né? De Uhum. ter menos culpa, de não estar presencialmente com o meu cliente, mas ele tá sendo assistido pelas pessoas e tudo Hum. mais, né? Então, É. Então, esse negócio aí da liberdade geográfica, então é uma coisa que mexe bastante comigo. Eu penso bastante você sobre gosta de isso. viajar. A minha família mora fora, É eu gosto de verdade. viajar. Eu tenho um filho atleta, pequenininho, mas que joga futebol. Ontem mesmo o técnico dele falou: "Menino, você está preparada para o, né, para o que está por vir?" E eu, né, me dá até uma angústia e tal. Eu fico pensando: "Gente, se ele tiver que ficar um tempo até fora de Ribeirão, como que eu faço, né?" Então essa questão da liberdade geográfica é uma coisa, e eu tenho um outro negócio que é na do Terra, de óleos Olha. essenciais, que, eu trabalho em paralelo, mas que é uma Porque coisa que eu gosto, complementa seu co negócio, complementa né? É meu verdade. negócio, eu uso bastante, eu acho que também agrega valor ao atendimento, à massagem, a drenagem linfática com óleos essenciais fica Amo. fantástica, o próprio ambiente da sala e tudo mais. Então, é um negócio, assim, que é recente, mas é uma coisa que já é, Já tá assim, já está engatinhando já. engatinhando. Então, isso eu penso bastante, sim. Só que como tem esse amor aí à estética, então eu penso na liberdade geográfica nas 2 questões, Aí fica na mas dualidade na aí. dualidade, sim. Né, o que que eu posso realmente deixar disso, né? É. Eu com certeza penso. Por exemplo, tão pertinho aqui, eu já dei eu faço às vezes cursos individuais, então eu dei um curso para uma menina que, mora aqui, mas atende em Sertãozinho. E uma pessoa falou: "Nossa, a drenagem é tão maravilhosa", que conhece nós 2, falou: "Tão bom, pena que não tem aqui em Sertãozinho". Então, assim, Ah tão lá, ó, pertinho, já pode abrir uma entendeu? segunda unidade. Não, sim, mas, fica a questão, às vezes alguém pode fazer lá, Sim, né, sim. então se capacitar mesmo e atender lá. Eu digo que é 2 fatores, assim, que para mim foram relevantes na minha história, né. Primeiro, aceitar que é possível, né. Uhum, Eu acho que essa foi a fase mais difícil, né, que me deu um choque, né, tipo assim: "Como eu não tenho negócio? Eu trabalho, eu tô ganhando, como uhum, assim?". E aí eu fui entender que isso, era um assunto meu do passado, né, e aí que tinha a ver com a minha família, com a história que eu vivi, que o sucesso tinha que ser a qualquer custo, tinha que trabalhar muito, né. E hoje eu entendo que a ferramenta é um meio estratégico de você não precisar ter sucesso a qualquer custo, né. Então, eu até participei de um grupo de mulheres, a gente lançou um livro recente chamado Quais de mim você procura? A temática era palestrante, né, que eu sou, então eu participei do livro e a gente vai ter uma homenagem no Louvre, que agora em legal. outubro, em Paris, né. Então, se fala assim: "Nossa, mas como é possível tudo isso?", né. Porque primeiro eu tive que mudar a minha cabeça, né, porque eu tinha algumas crenças limitantes Uhum, que o meio que eu vivia falava que não era possível, né, que precisava ter muito sacrifício pelo sucesso, e hoje eu entendo que não, que você pode usar ferramentas para conseguir, atrelar isso e a facilitar a nossa vida. E o segundo passo é você começar a ficar de olho nos seus parceiros e ter alguém que você confia para começar a ensinar o método, entendeu? uhum, O método que você faz com muito amor, é possível programar ele para que outra pessoa faça. uhum. Então, aí você começa a olhar as pessoas diferente, você começa a falar: "Nossa, mas ela pensa como eu, ela tem os valores como eu, ela tem o carinho como eu". E aí você começa a ter coragem de Uhum, entregar, um pouco do seu negócio para outra pessoa. uhum. É um processo, assim, Mas eu gradativo, acho que vai mas é acontecer. possível, é É sim, possível. É, é. é. A liberdade geográfica, ela às vezes é até maior que a financeira, né, porque a Uhum. financeira você financia, parcela e tá tudo certo, mas a de não poder estar no lugar é uma situação que tem que vir de dentro, É, Melina. é verdade. Que legal. Valeu pela dica. E aí, assim, conta, e como o nosso cliente pode chegar até você, né, se você atende parceiro, se você só atende cliente final, conta um pouquinho mais. Normalmente eu atendo só o cliente final Aham. mesmo. Tem o contato, tem um Linktree no meu Instagram, Instagram. pode falar direto comigo mesmo. Eh,
o encaminhamento de parceiros médicos que eu tenho vem também através disso, Ah, ótimo. tá? Mas eu tiro dúvidas também se precisar, através do Instagram ou Marca um do café, WhatsApp. né? Marco uma conversa no próprio consultório mesmo, para alinhar também as expectativas, que às vezes o cliente está procurando, eu não consigo atender, é raro, mas pode acontecer. Às vezes quer um resultado que só vem com cirurgia plástica, por exemplo, e aí eu posso Fazer o orientar. pós também, né? Isso, isso. Pós-cirúrgico, né? Uhum. Então, tudo isso numa consulta avaliativa, a gente consegue identificar e ou estabelecer o melhor tratamento ou também encaminhar para o profissional mais adequado. Entendi. E olha só, viu como passou super rápido o Uhum. nosso podcast, nós já estamos chegando ao fim. Quer dar alguma dica, algum ensinamento, alguma sugestão? Ah, eu quero falar para quem está começando, Márcia, que assim, para não desistir, sabe? Toda profissão tem os profissionais de todos os jeitos, mas que se a Verdade. pessoa quer realmente seguir na área de estética, que venha e venha com o coração aberto para aprender e entregar o melhor, né? Então é isso. E é um público que tem uma demanda agressiva muito grande, Uhum. principalmente aqui no Brasil, É. né? A estética, ela veio para ficar mesmo, então precisa ter muita gente competente, né? Tem, Ribeirão é uma cidade, eu não sei exatamente quantos mil habitantes, mas Acho chega que em uns torno. Então, 800 eu ia mil. até falar 700 mil É, habitantes, e tem gente para todo mundo, né. sim, graças a Então, Deus. as escolas podem formar e tem sempre um começar, mas, independente da área específica que a pessoa quiser atuar, vai ter público para ela, né, isso é Vai, sem dúvida. E vai. o fato de ter outra pessoa também aí atendendo não me limita, porque eu também tenho o Sim, meu porque público, vira né. parceiros, né? Isso, É isso. exatamente porque na fase de desenvolvimento inicial, normalmente você precisa ter uma agenda preenchida, né? Eu Uhum, costumo dizer assim: olha, se você está no Eu Empresa, que você precisa preencher a agenda, maravilhoso, está dependendo só de você. uhum, Então dá para seguir. Aí o segundo passo, que aí você vai começar a falar em nós, né? Numa marca, num método, né? Aí você vai precisar de mais pessoas que vai sair um pouco do seu controle. uhum, Aí eu consigo garantir que vai depender muito do sistema emocional. uhum. Eu acho que você se preparou muito bem, né? Porque você já se antecipou. O crescimento ele exige muita inteligência É. emocional, porque cada fase aí depende de profissionais parceiros, depende de funcionários parceiros, Uhum, depende do cenário que a cidade, né, a região está vivendo. Então, uhum. aí, aí você vai precisar das Sim, ferramentas. e é interessante, né, porque hoje, eu não sei como que era na sua época, mas a gente não tinha esse preparo, nem na Não, faculdade, nem não, antes da faculdade. Hoje se fala-se muito mais sobre isso, né. sim. Então tem aí a escola de inteligência, que eu acompanho um pouco, mas poucas escolas, né, colocam, então foi uma busca por todo mesmo, eu precisava disso. E você falou aí se eu tenho uma dica, eu tenho uma outra dica, Aham. que eu tenho um grupo de mulheres que chama Mulheres Intercessoras, na realidade mães intercessoras, eu vou tirar aí Olha. mulheres, porque são mães, onde a gente bate um papo, realmente, como que eu posso melhorar, como que eu posso crescer para ser exemplo, né. Então eu gostaria de convidar, quem quiser Olha, ótimo. E vai ter um participar, podcast só sobre esse assunto, né, podemos porque fazer. hoje a É. gente não Não consegue, é mas sobre religião, mas é sobre espiritualidade, é sobre espiritualidade. a palavra de Deus super presente. Não é, por exemplo, mães de tal escola, mães de outra escola, não é grupo específico, a gente tem mães de várias escolas junto com a gente e crescendo juntas. Olha, que Então, é um delícia. negócio assim, muito bom também que eu Essa tenho. rede de apoio, Melina, ela faz toda a diferença Uhum, mesmo, porque se a gente, começar a se fechar, eh, fica mais difícil, né. E uhum. aí quando você tem uma palavra amiga, quando você tem uma troca de experiência, um networking aberto, todo Uhum. mundo aprende, né. É. E eu tenho, lido e estudado que aumenta até nossa longevidade. Então, Uau, olha ó, olha aí, aí seu ó, olhinho, ó, tá vendo? Então, que ficar com a delícia. pele maravilhosa, os cuidados estéticos E e mais o poder viver espiritual, mais né. com
qualidade de vida é bom demais, Ai, né. olha só, nossa, gratidão pelo podcast, foi muito bom ter você aqui com a gente, foi uma delícia essa troca de Eu que experiência. agradeço, viu. Muito obrigada. Pode me Ah, convidar que eu volto. já tem outra pauta, você viu, né? Combinado, obrigada, Obrigada a viu? você. Olha, pessoal, você viu como a gente andou aí, ó, por várias áreas aí, ó, de saúde e bem-estar. Então, tanto na gestão, quanto das ferramentas, quanto da atividade, das parcerias. Gratidão pelo seu tempo também, tá? Obrigada. Tchau, tchau.